E o Senhor foi vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja o Senhor. Então o Senhor já estava ali, já confortando eles, dizendo: olha, eu estou com vocês aqui, mas vai ter um tempo que vocês irão ficar, e eu vou para meu Pai. Mas eu quero dizer para vocês que vocês não fiquem desesperados, não fiquem preocupados, não fiquem ociosos, porque eu tenho que ir para meu Pai. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês: eu vou para meu Pai, mas eu volto. Louvado seja o Senhor. E vocês não vão ficar só. Eu vou, mas enviarei outro Consolador, que esse irá ficar com vocês para sempre. Louvado seja Deus. E Ele vai fazer vocês lembrar de todas estas palavras que eu estou falando aqui para você neste momento. Mas eu tenho que ir para meu Pai. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês: não se turbe o vosso coração, só credes em Deus e credes também em mim, ou crê também em mim. Jesus falando. O importante, meus amados irmãos, desta palavra que Jesus estava aqui orientando eles, que eles não ficassem preocupados, porque assim, enquanto Jesus estava com eles, como mestre, como Senhor, como Rei, como Salvador, qualquer situação, qualquer coisa que acontecia, lá estava o Senhor Jesus para estender a mão, para socorrer. Como uma certa vez nós vimos Pedro, quando o Senhor Jesus ele manda que eles vão na frente e ainda fica lá na terra lá, se despedir da multidão, e os irmãos, vocês vão na frente dos barquinhos e depois eu vou. E quando eles estavam no meio do mar, e agora eles olham e vê uma pessoa, um homem andando por sobre as águas, e agora eles ficaram com medo, ficaram assustados, assombrados, e gritaram com medo, pensaram que era um fantasma, disseram assim: é um fantasma. E Jesus disse: ei, não é fantasma, sou eu, Jesus. Louvado seja Deus para sempre. E aí o que acontece, irmãos? Pedro diz: Senhor, se realmente és tu, Senhor, permita que eu vá até onde o Senhor está. E Jesus diz: vem, Pedro. E Pedro começou a andar. Só que Pedro, irmãos, ele não aproximou como Jesus, eu quero dizer, ele já ia ali sendo submergido pela água. Ele clamou e disse: Senhor, socorre-me, Senhor. E o Senhor estende a mão para Pedro e diz: levanta, homem de pequena fé. Louvado seja o Senhor. Está dizendo esta noite, irmãos, qualquer situação o Senhor estava lá, qualquer situação, lá estava o Senhor para socorrer, para estender a mão. Outro episódio, irmãos, eu quero dizer algo que aconteceu, quase a mesma situação, Jesus estando no barco com os discípulos. A Bíblia diz que o Senhor estava dormindo com a cabeça em cima de uma almofada, de um travesseiro, na polpa do barco. Por que na polpa? A polpa do barco, irmãos, é a parte de trás da embarcação, é onde fica o leme, é onde lá fica o mestre. E Jesus estava lá dormindo, e agora vieram os ventos, e quando o vento está muito forte na água, no mar, as ondas elas ficam maior, e o barco começa a balançar, e as ondas foram tão grandes, irmãos, que quanto mais os discípulos remavam, mas as ondas eram contra, o vento era ao contrário, e eles preocupados, eles com medo naquele momento, e agora eles clamaram pelo nome do Senhor, disseram: Senhor, tu não te importa que pereçamos, Senhor, nós iremos morrer aqui, Senhor. E eles clamaram pelo nome do mestre, e a Bíblia diz, irmãos, que o mestre nesse momento levantou, e agora disse para o vento: acalma-te, vento, acalma o mar. Repreendeu o vento, o mar, e houve uma bonança naquele momento. Louvado seja Deus. Houve uma bonança, porque Jesus estava no barco, Jesus estava, meus irmãos, naquele ambiente.
Onde Jesus está, pode vir luta, pode vir tribulação, mas eu quero te dizer nesta noite que você tem paz, e Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Aquele que tem a paz de Cristo, ele pode passar por luta, ele pode passar por tribulação, mas ele descansa o seu coração, porque Deus está com você, Deus está com a igreja. Paz, meus irmãos, aqui não é ausência de guerra, não. Paz aqui, irmãos, é segurança, é ter certeza no Deus em que você tem crido. Louvado seja Deus. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Louvado seja o Senhor. Eu falei aqui, meus irmãos, relatei esses fatos que aqui aconteceram, porque Jesus estava lá no ambiente, Jesus estava com os discípulos, Jesus no barco, mas a gente vê que lá tinha tribulação, os discípulos estavam atribulados, mas importante que no momento daquela tribulação, talvez daquela aflição, daquele desespero, lá estava Jesus, e eles não clamaram para outro ser, eles clamaram pelo nome do Senhor, e aquele clamor Deus ouviu, aleluia. E aonde Deus está, meus irmãos, fique certo que aonde Jesus está, pode vir as lutas, pode vir as tribulações, o vento pode soprar de um lado, pode soprar do outro lado, mas você será vencedor em nome de Jesus. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, queridos, que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é Deus. Louvado seja o Senhor. E Deus está com a sua igreja, Deus está com o seu povo. Então Jesus falando a eles, dizendo: olha, vocês não fiquem preocupados, não fiquem tristes, porque eu tenho que ir para meu Pai. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês, que eu indo para o Pai, vocês não irão ficar desamparados, porque eu vou enviar outro Consolador. O que Jesus quer dizer com outro Consolador? Ele quer dizer: olha, eu vou enviar outro companheiro, eu vou enviar outro ser, que eu estou com vocês, eu subindo, é Ele que vai ficar com vocês, o Espírito Santo. Por que Consolador aqui? Consolador é o companheiro, seria um amigo também deles, que é o Espírito Santo. Jesus disse: eu estou indo, mas vocês não vão ficar desamparados, vocês não vão ficar órfãos. Louvado seja Deus. Eu só quero que vocês continuem crendo em Deus e crê também em mim. Louvado seja o Senhor para sempre. Uma coisa, irmãos, estar na presença de Deus. Uma coisa, meus amados irmãos, é onde o Senhor está presente. Outra coisa é o Senhor se ausentar, é o Senhor não estar presente. Uma coisa, nós servimos a Deus aqui, outra coisa é nós nos apresentarmos lá em outro lugar, onde ninguém está nos olhando. Mas eu quero dizer nesta noite, seja aqui, ali, além, aonde quer que a planta dos nossos pés pisar, os olhos do Senhor estarão sobre nós. Louvado seja Deus. Oh, glória. Meus irmãos, isso, seja aqui na presença de Deus, onde estivermos, o Senhor vai estar conosco. Louvado seja o Senhor. Jesus disse: olha, eu vou me ausentar de vocês. Eu estou com vocês aqui hoje, mas eu não vim para ficar com vocês para sempre. Eu vim cumprir uma missão. Eu vim aqui em um propósito. E quando aqui tudo estiver cumprido,
quando tudo já estiver concluído, eu tenho que voltar para meu Pai. Vocês irão ficar aqui nesta terra, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: quando vocês ficarem, olha, vocês não fiquem perturbados, vocês não se embaraçam, vocês não fiquem assim assustados como se não tivessem esperança. Vocês fiquem firmes, vocês fiquem confiantes, fiquem seguros, continuem só crendo. Louvado seja Deus. Irmãos, como é importante crer no Senhor. Quando a pessoa crê no Senhor, meus irmãos, pode ver o que ele vier, ele não é abalado. Paulo já diz assim lá em Filipenses capítulo de número 4, versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja Deus. Olha quem estava falando, Paulo, o homem experimentado, o homem que passou muito por lutas, o homem que passou por naufrágios, por açoites, mas ele continuava crendo em Deus. Louvado seja o Senhor para sempre. Aí Jesus disse: olha, não vos ausentei de Jerusalém, mas ficai em Jerusalém, até que do alto vocês seja cheio de poder. Louvado seja Deus. Eu vou para meu Pai, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. Vocês vão ser cheios de poder. Vocês só fiquem crendo, só continuem confiando. Fiquem em Jerusalém, fica no momento aonde vocês devem ficar. Continue adorando, continua me servindo, continua fazendo a minha obra, porque eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador. O Espírito Santo vai vir sobre vocês. E sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Que quando eles estavam reunidos no mesmo lugar, aí de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam reunidos, e veio sobre eles línguas como que de fogo, e pousou sobre a cabeça de cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedesse que falasse. Louvado seja Deus. Foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Eles continuaram na presença de Deus, eles continuaram adorando, eles continuaram crendo. Meu irmão, minha irmã, o segredo da nossa vitória é confiar em Deus. Louvado seja o Senhor para sempre. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quando Jesus falou isso, meus irmãos, ele disse: eu deixo a paz, eu estou deixando para vocês aqui segurança, permaneça firme, vocês têm paz, e quem tem paz não anda desesperado não. Quem tem paz, ele não vive de cabeça baixa não, ele levanta a cabeça, porque ele tem paz. O problema está aí, mas ele diz: não, eu vou vencer, Deus está comigo. Louvado seja Deus. Está parecendo difícil, mas o Senhor estando comigo, eu serei vencedor. Louvado seja Deus. Paz é segurança. Pode acontecer o que acontecer, pode vir a luta que vier, e a paz, irmãos, que é o Senhor, Ele nos deixou, que temos, é uma paz que ela foi de dentro, é do nosso interior. Quando o salmista ele diz assim, no Salmo de número 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele está dizendo assim: não, eu tenho Deus, nada me falta. Por que ele disse isso, meus irmãos? Porque ainda que poderia faltar algo nesta vida para ele, mas ele tendo Cristo, ele tinha tudo. Louvado seja Deus para sempre. Quem tem Jesus tem tudo. A pessoa
pessoa pode não ter riquezas, a pessoa pode não ter muito dinheiro, a pessoa pode não ter fama, mas se ele tem Cristo, se ele tem a paz de Cristo no seu coração, ele tem tudo, ele é feliz, louvado seja Deus. Pode não ter uma casa para morar, mas se ele tem Cristo na sua vida, ele tem a paz de Cristo, ele é feliz, pode seja Deus. Pode não ter um centavo no bolso, mas ele diz assim: oh meu Deus, eu te agradeço, porque o Senhor está comigo, aleluia. Às vezes ele vem para o culto, adorar a Deus como um culto deste aqui, como já foi falado, desde o início do trabalho, nós já vemos assim, o agir de Deus, a presença de Deus aqui neste lugar. Porque, meus irmãos, nós aqui chegamos em um propósito que foi para adorar, louvado seja o Senhor. E não importa a quantidade. Sabe por que isto? Porque nós somos dependentes de Deus, porque nós temos paz. E quando nós temos, quando Cristo assim oferece essa paz, não como a do mundo, porque a do mundo é passageira. Se deixa-vos a paz, a Bíblia paz os dou, não dou como o mundo dá. Porque o mundo até parece ter paz, mas é ilusão. Às vezes é uma paz ilusória, é uma paz que é só pelo tempo, só pelo momento, é momentâneo. E a paz ela sempre passa. Hoje tem paz, amanhã pode não ter mais paz, pode estar em briga, pode estar em discórdia, pode se tornar inimigo do outro. Mas a paz que Deus tem para nós é uma paz verdadeira, é uma paz para sempre. Louvado seja o Senhor. Quem tem paz, meus irmãos, quem tem Cristo, quem tem o Espírito Santo no seu coração, nós vemos lá no Salmo de número 46, se não fala bem mal, no versículo 10, lá o salmista diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aí diz mais no versículo 11: porque o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, louvado seja Deus. A pessoa que tem paz, ele tem quietude de coração, de espírito. A luta, mas ele vai para onde? Para os pés do Senhor. Eles sabem quem percorrer, eles sabem quem buscar. Ele não é desesperado, não, ele não é ansioso, mas ele espera no tempo de Deus. Louvado seja o Senhor para sempre, porque o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja Deus. A paz de Deus, Jesus mesmo, nós sabemos que a Bíblia diz que é o príncipe da paz. Paz, meus irmãos, é uma das virtudes do fruto do Espírito. Louvado seja Deus. A paz, eu volto a dizer: ai, irmão, mas por que eu estou passando por luta? Por que tanta tribulação? Mas mesmo em meio à tribulação, você pode ter paz. Louvado seja o Senhor. Paz. Lembra nesse momento, irmãos, desde a palavra de Deus fala a respeito de Paulo e Silas, dois homens de Deus, foram lançados na prisão só por pregar a palavra de Deus. Assim, as pessoas se sentiram incomodados, e por se sentir incomodados, você que achava por bem, o juiz dando a ordem, certeza mandou que colocassem na prisão. Mas eu quero chegar nesta noite, falar que eles mesmos lá na prisão, não como malfeitores, não porque eles tivessem matado alguém, não, eles estavam lá só porque eles eram pregadores da palavra de Deus. E aí, meus amados irmãos, eles lá na prisão, mas sabe o que aconteceu, que a Bíblia diz? Que à meia-noite, veja como eles tinham paz, irmãos. Eles poderiam estar murmurando, eles poderiam, olha que hora, meia-noite, irmãos, eles poderiam estar lá dizendo: meu Deus, o Senhor nos mandaste para cá, e agora nós estamos aqui
nessa prisão. Meu Senhor, por que o Senhor fez isso com nós? Não, eles não disseram isso não. A Bíblia diz que à meia-noite eles oravam e cantavam hino de louvores a Deus. Louvado seja o Senhor. Não é porque você está passando prova que você não louva. Não é porque você está passando prova que você não vai mais se congregar. Não é porque você está passando prova que você não vai mais contribuir na obra. Não é bem assim não. Quanto mais prova nós passarmos, daí que devemos estar nos pés do Senhor, aí que devemos estar nos congregando, aí que devemos estar buscando a Deus, louvando ao Senhor. A Bíblia diz que aquele que está alegre, que cante louvores, louvado seja Deus. Ai, irmão, mas como é que eu posso me alegrar diante de uma situação que eu estou passando? O Senhor não sabe a minha situação, eu não sei mesmo, mas Deus sabe, e Deus nesta noite Espírito Santo, Espírito de Deus, o Senhor te deu paz. O Senhor está trazendo paz nesta noite a teu coração. Acalma o teu coração. Aquieta aqui, porque Jesus está aqui. Jesus está contigo. Ele é o príncipe da paz. Louvado seja Espírito Santo, Espírito Santo. Irmão, irmão, o Senhor te trouxe essa noite. Não foi por um acaso, é porque Ele te ama. A Bíblia diz que Deus prova aquele que Ele quer bem. Louvado seja Deus. E eu quero dizer nessa noite: acalma o teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Louvado seja Deus. Jesus estava no barco, teve bonança porque ele estava no barco. Jesus está na tua vida, fique certo que vai ter bonança. Bonança, irmãos, do mar é tempo bom no mar. É quando o tempo está bom, quando tudo vai bem. Eu quero dizer nesta noite a você, meu irmão, minha irmã, que você continue só crendo, confiando no Senhor, porque Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pensamos ou queremos. Ele é poderoso. Louvado seja Deus. Jesus é fiel e vale a pena servir a Ele, glorificar Ele, exaltar Ele. Não devemos adorar a Deus só quando tudo está bom. Não devemos caminhar para a casa do Senhor só quando tudo está bem. Não, vamos continuar servindo a Deus, confiando em Deus, tanto em tempo de crises como não, mas devemos glorificar o nome do Senhor. Paulo já dizia: eu aprendi com o Senhor a contentar-me com o que tenho. Ele começou a lavar a lista depois que ele disse que eu já tinha aprendido a se conter. Ele disse que tanto até a fartura como até a escassez. E assim ele foi falando, e ele disse: faço todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meus amados irmãos, querida igreja, aqui está a palavra de Deus nessa noite aos nossos corações.